Olá galera, professor Gélio, professor de Geografia. Hoje nós vamos trabalhar matemática, que são as estruturas geológicas, tá? Veja bem, esse vídeo na verdade é só um reforço de assuntos que foram trabalhados antes com relação à geografia física. E você não pode, em hipótese alguma, confundir tipos de relevo com estruturas geológicas. Quando a gente ouve falar em colinas, morros, planícies, planaltos e assim por diante, isso são tipos de relevo, são justamente a estrutura geomorfológica, veja bem, geomorfológica e que é visível na paisagem. Entretanto, as estruturas geológicas, elas são bases rochosas, onde esses tipos de relevo estão sobre elas. Então não confundir isso, por favor. Então, basicamente, nós temos somente 3 estruturas geológicas no planeta Terra. Então nós vamos começar da mais antiga para a mais recente, tá ok? Para que você possa ter um entendimento melhor. A primeira estrutura geológica que surgiu no planeta Terra são as crátons, tá? Veja bem a palavra, pessoal, as crátons. E as crátons, basicamente, você tem duas. Você tem, no caso, os escudos cristalinos e você tem as plataformas. Presta atenção. Quando o magma exerce uma pressão sobre a placa tectônica de tal forma que essa placa tectônica ela fratura, formando falhas, e uma parte começa a se soerguer e outra parte fica rebaixada, então você tem a formação na parte mais alta dos escudos cristalinos e na parte mais baixa você tem as plataformas. Então é justamente a estrutura mais antiga que data a sua origem lá do pré-cambriano, ou seja, numa época que praticamente quase não existia vida no planeta. As poucas vidas que existiam eram vidas unicelulares, algumas bactérias, protozoários e assim por diante, tá? Então aquelas vidas pluricelulares nem existiam ainda quando surgiram, no caso, os escudos cristalinos e as plataformas, que são as crátons, tá? E os escudos cristalinos, ele tem uma outra característica também. Por serem terrenos mais antigos, mais resistentes, eles sofrem mais desgaste, eles não se dobram, certo? Eles não se dobram, eles não são, por exemplo, rochas mais maleáveis. E por conta da ausência dessa maleabilidade e por conta da resistência, eles sofrem justamente a ação dos agentes externos. Agentes externos que são esses, no caso, a umidade, ventos, temperatura, né, alta temperatura, baixa temperatura, então ele sofre um processo de desgaste, e esse desgaste é caracterizado por ser chamado de intemperismo, que também pode ser chamado de meteorização. O intemperismo é o desgaste da rocha, que pode ser classificado como intemperismo físico, que é justamente o processo de desgaste mecânico da rocha por conta das ações de contração e dilatação da rocha, que faz com que ela vai se degradando, e por conta dessa degradação vai justamente soltando pedaços dela, certo? E aí a ação da gravidade faz o resto, entendeu? Quando você tem essa parte da rocha já desgastada, então você tem a ação dos agentes externos, a água da chuva, a vento, assim por diante, a água do rio, vai empurrando para a parte o quê? Mais baixa do terreno e vai sendo depositado. Então basicamente é isso que você tem que analisar com relação aos escudos cristalinos. Já as plataformas continentais é uma continuidade desse escudo cristalino, só que no caso, por exemplo, ela está numa área mais rebaixada, e esse rebaixamento se deu por conta justamente da diferenciação da ação do magma sobre a rocha, que fez com que uma parte se soerguesse e uma parte que fosse mais rebaixada, tá ok? Vamos lá. A segunda estrutura geológica que nós vamos estudar agora são as bacias sedimentares. Já são mais recentes que os escudos cristalinos. As bacias sedimentares surgiram basicamente o quê? Na era paleozoica, teve continuidade na era mesozoica, e algumas bacias sedimentares ainda estão em processo de formação aqui na era cenozoica. As bacias sedimentares são nada mais nada menos que terrenos mais baixos, caracterizados pelo processo de deposição, acumulação de resíduos orgânicos ou detritos de rocha nessa parte, e que vai sofrendo pressão, certo? Porque, veja bem, quanto mais detritos são depositados, certo? Vai justamente o que? Somando camadas, e as camadas superiores acabam exercendo uma pressão sobre as camadas inferiores, fazendo com que haja uma compactação, e a partir daí, por conta de milhares e milhares de anos, milhões e milhões de anos, vai começar a haver a formação das chamadas rochas sedimentares, tá ok? Rochas sedimentares.
Por conta justamente de que algumas desses materiais depositados, pressionados e acumulados são matéria orgânica, isso proporciona que as bacias sedimentares sejam caracterizadas pela possibilidade de você encontrar recursos energéticos, como é o caso dos hidrocarbonetos, os combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e gás natural. Todo o processo no qual, nas bacias sedimentares, você vai perceber a acumulação de material, compactação, certo? E pressão exercida sobre esse material até a formação da rocha sedimentar, o nome disso é diagênese, tá? Que é todo o processo de formação das rochas sedimentares numa bacia sedimentar. E também, no caso, é onde você vai encontrar, quando você vai encontrar a rocha já consolidada, formada, você tem um processo de litificação. E quando você tem os escudos cristalinos, certo? Com uma área em que você vai tendo justamente uma declividade até você encontrar uma bacia sedimentar, é interessante que você também saiba que você tem, no caso, a parte mais alta é chamado de host, certo? Host. E a parte mais baixa é chamada de graben. Então veja bem, você tem uma área mais alta, uma área mais baixa e novamente você começa a ter uma outra área mais alta. Então essas áreas mais altas são chamadas de host e a parte mais baixa é chamada de graben. São alguns conceitos importantes para você entender esse processo de formação, né, de relevo com base justamente nos processos que são exercidos na formação das estruturas geológicas. E por fim, a última estrutura geológica, que são os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos surgiram entre o final da era Mesozoica e na era Cenozoica. Os dobramentos modernos são frutos de um processo de colisão de placas tectônicas. Veja bem, quando eu falei para vocês no vídeo anterior que placas convergentes, uma vão de encontro a outra e se chocam, certo? Uma placa desce e a outra sobe, é justamente nessa descida, ou seja, nessa subducção de uma placa e justamente a subida de outra é que vai fazer com que haja o dobramento da borda da placa e consequentemente o que? Você vai ter a formação dos dobramentos modernos, são as cadeias de montanha. Então quer dizer, você tem aí um processo de formação de cadeias de montanhas justamente por conta do encontro convergente e colisão dessas placas tectônicas que faz com que haja o dobramento e a partir daí você tem o que? A formação das cadeias de montanha. Como as cadeias de montanha, esses dobramentos orogênicos estão se formando recentemente, nós estamos na era Cenozoica, e justamente essas cadeias se formaram na era Cenozoica, como estão se formando, como estão no caso recente, ainda estão em processo de formação. Ou seja, o soerguimento é maior que a taxa de desgaste desses terrenos. Por conta do soerguimento ser maior que a taxa de desgaste, isso quer dizer que ainda estão em processo de crescimento, ao contrário dos escudos cristalinos, no qual a taxa de erosão é superior à taxa de soerguimento. Daí você tem um processo de desgaste desses terrenos. Tá, pessoal? Então basicamente isso é uma continuidade de vídeos anteriores que eu havia trabalhado com vocês, que é somente para dar uma revisionada no conteúdo. Na verdade, tem algumas coisas que eu coloquei aqui, alguns detalhes que não foi explicado nos vídeos anteriores, mas serve como reforço. Espero que você entenda e que possa se dar bem no Enem, tá ok? Muito obrigado e valeu!